Atenção, região Nordeste. O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa, desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops, muitas participações musicais e a presença de pastores convidados de diversos estados do Nordeste. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. A doutrina que dá vida e expulsa demônios. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, que alegria estarmos juntos novamente. Chegamos à lição de número 7 desse trimestre, que estamos estudando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Já está claro que nós estamos estudando o importantíssimo assunto sobre doutrina. E a lição de número 7 é muito especial, porque ela trabalha a perspectiva doutrinária do ponto de vista de Jesus. Então, é a autoridade máxima em tudo, inclusive no que diz respeito à doutrina. E o título dessa lição é A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Lembrando que é importante que você leia o livro de apoio, que você se aprofunde no conhecimento dos temas abordados, visite a bibliografia recomendada e certamente as suas aulas serão enriquecidas. Quanto aos objetivos da lição de número 7, são 3, basicamente. Primeiro, é a busca pela compreensão da autoridade da doutrina de Cristo. Então, neste ponto, nós basicamente trataremos sobre o fato de que o que Jesus ensinava, ele ensinava baseado em autoridade divina. Mas afinal, o que é autoridade? Então, esse é o primeiro grande objetivo da lição. O segundo é o de conscientizar os seus alunos, o fato de que a doutrina de Cristo, ela tem a capacidade de dar vida ao homem. Então, ela produz vida. A doutrina de Cristo, ela é produtora de vida. E em terceiro e último lugar,
o objetivo dessa lição é também saber a respeito da doutrina de Cristo e os demônios. Então, qual é a relação entre o que Jesus ensinou e o seu poder sobre os demônios? Depois que você apresentar os objetivos, então você introduz a lição. E é importante, eu diria inclusive imprescindível, que você sublinhe para os seus alunos que essa lição, ela, claro, continuará tratando sobre doutrina, mas agora com um tom especial, porque isso será tratado sob a perspectiva de Jesus, o que evidentemente que implica em um significado ainda maior, né, e que merece redobrada atenção. Não que aquilo que nós já estudamos ou ainda estudaremos não seja importante, não se trata disso. O que se trata é que quando o assunto é o que Cristo ensinou, o que Cristo falou, o que Cristo fez, isso toma uma proporção divina, é a última palavra, é o ponto final, é o objetivo de todas as coisas. Então, destaque isso, ok? Porque isso certamente fará com que os seus alunos entendam o nível elevado da importância desta lição. Além disso, destaque também a verdade de que, no conceito de Jesus, doutrina e obras não são dimensões opostas e nem separadas. Isso é importante, porque isso é central. Na verdade, eu diria que isso é vital nos ensinos de Cristo, de que aquilo que ele fala é refletido naquilo que ele faz, e aquilo que ele faz testemunha sobre quem ele é. Então, não há divórcio nem separação entre doutrina e obras para Jesus. Então, como eu tenho dito, as obras de Jesus revelam o seu caráter, e as marcas desse seu caráter são bem expostas pela sua doutrina. Então, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele falou, aquilo que ele pregou, tem a ver com a sua própria constituição, a sua própria essência. E aquilo que ele fez revela também o seu caráter. Por exemplo, quando você lê o Evangelho escrito por João, você tem ali o registro de 7 milagres, todos eles acompanhados da expressão eu sou. Por quê? Porque mais do que multiplicar pães e peixes, ele é o pão vivo que desceu do céu. Mais do que ressuscitar Lázaro que estava morto há 4 dias, ele é a própria ressurreição. E que é uma forma de remeter ao ato criador dele, inclusive, né? Porque ele não é criador porque cria, ele cria porque é criador. Então, as obras dele testificam de quem ele é. Então, dê esse destaque, enfatize isso aos alunos, porque isso é fundamental. Pontos a serem abordados e que o professor deve se inteirar. Primeiro, Jesus não só possui autoridade, ele é a fonte da autoridade. Segundo, a doutrina de Cristo tem poder para produzir vida espiritual. São os pontos a serem abordados e que você, como professor, precisa se inteirar dele. Terceiro, ela também resgata o homem de seu estado de morte. Quarto, a doutrina de Cristo exalta a autoridade de Cristo sobre os demônios, inclusive para os expulsar. Então, se inteirando desses 4 pontos, você terá condições de lecionar, apresentar a aula com tranquilidade e segurança. No tópico de número 1, é tratado sobre a autoridade da doutrina de Cristo. Aqui eu recomendo que você comece com uma pergunta. E a pergunta a ser feita é: o que é a autoridade? Se houver a possibilidade, inclusive de tempo, trace ali uma diferença entre o que é poder e autoridade. Pesquise isso, leia no livro de apoio. É importante que você
faça essa distinção. O que é poder, o que é autoridade, o que é poder e autoridade no contexto humano, o que é poder e autoridade no contexto divino. Isso é importante. Tá? O que é, então, autoridade? Bom, essa é uma expressão que abre diante de nós uma série de possibilidades de reflexão. Você pode falar sobre autoridade na família, autoridade de pai, autoridade de marido, autoridade de pastor, autoridade civil, autoridade eclesiástica, e assim vai. Você tem uma infinidade de possibilidades de tratar sobre autoridade. E aí, a necessidade, novamente, de se ter cuidado e de se delimitar o assunto. Então, qual é a delimitação que faremos aqui? Bom, nós estamos avaliando a questão da autoridade sob a perspectiva da doutrina de Cristo. Então, o que é autoridade sob a perspectiva da doutrina de Cristo? Então, sobre o que nós estamos falando quando pensamos dessa forma? Nós estamos analisando a fonte desta doutrina. E esta fonte não é outra senão uma fonte divina que faz de Jesus ser digno de ser ouvido pelos homens. Dito de outra forma, a autoridade é, por exemplo, quando você fala assim, fulano de tal tem autoridade para falar sobre determinado assunto. O que você está dizendo? Fulano de tal é digno de ser ouvido a respeito daquilo. Então, quando você fala sobre autoridade na doutrina de Cristo, você está falando da fonte dessa doutrina. E quem é a fonte? Deus. Porque Cristo, Jesus é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado. Então, por isso que eu falei que ele não só concede autoridade, como ele é a fonte dessa autoridade. Então, quando ele fala com propriedade, ele fala com autoridade, ele fala como alguém que é digno de ser ouvido. Ele tem autoridade para falar. Ele tem condições para falar. Ele tem peso para falar. Então, é importante que você faça um destaque de que a autoridade da doutrina de Cristo tem relação com o fato de ele ser Deus, fonte de toda a autoridade. Afirma aos alunos também que há ainda um outro aspecto da autoridade que está relacionado com o quê? Com a capacitação de seus discípulos para a missão a que eles foram incumbidos. Por exemplo, é só você ler Lucas capítulo 9, do versículo 1 ao 6, e ali você tem basicamente 3 lições. Primeira, o poder prometido seria para habilitar os discípulos. Segundo, a autoridade tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus. Vocês estão representando aquele que os enviou. E terceiro, a autoridade tem uma relação também com a autorização para que alguém represente. Então, você é habilitado, você representa e você é autorizado a falar em nome de. Então, avalie isso, se aprofunde sobre isso. Destaque ainda também que a autoridade divina cumpre o papel de confirmação, ou seja, as palavras ditas são confirmadas pela autoridade. Por exemplo, o Sermão do Monte é encerrado no capítulo 7 de Mateus, versículo 29, dando a seguinte informação, e o povo se admirava. Por quê? Porque Jesus falava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que isso quer dizer? As palavras dele eram acompanhadas do exemplo da confirmação da autoridade e não como os escribas que apenas falavam, mas não tinham autoridade. Então, a autoridade divina faz de um homem digno de ser ouvido. E chegamos então ao tópico de número 2. E neste nós tratamos sobre a doutrina de Cristo que dá vida ao homem. Nesse momento, eu diria que você precisa comunicar aos alunos que antes de tratar sobre o poder da doutrina de Cristo em produzir vida, é preciso falar um pouco sobre morte espiritual, ok? Então não adianta falar sobre
Ah, a doutrina de Cristo produz vida. Ok, mas vida aonde? Onde há morte? Que tipo de morte? Espiritual. Nesse caso, levante a questão: o que é morte espiritual? Primeiro, a morte espiritual faz do homem inimigo de Deus. Tiago 4:4. E por quê? Porque o homem sem Deus, ele pratica tudo aquilo que desonra e contraria a Deus. Romanos capítulo 1, do 29 ao 31. E somente pelo Espírito de Cristo é que essa situação pode ser revertida, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Faça essa dinâmica, apresente essa realidade, porque ela vai dar as bases necessárias para o avanço nesse tópico. Agora, aqui é importante dizer que é do caráter de Cristo o entregar-se a si mesmo, como ele mesmo entregou a sua vida pelos perdidos. Em João 10, no versículo 11, ele diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Procure trabalhar um pouco isto, o fato de que no caráter de Cristo está inserido, é inerente ao caráter dele, o fato do doar-se, do entregar-se em favor dos outros. O próprio Senhor Jesus disse a Nicodemos sobre essa nova vida, que só ele pode dar, que somente por ela o homem pode vir fazer parte do reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Né? E isso torna o homem livre de ter de esconder, ficar escondendo as suas obras, que são más, né? Porque a vida que Jesus produz, ela traz luz, ela leva o homem para a luz. João 3, do 18 ao 21. Então, Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. João 6,63. Esse texto, o que ele faz? Ele reafirma a natureza espiritual e divina das palavras de Jesus. E o fato de que suas palavras produzem vida. Então, as palavras dele, os ensinos dele, consequentemente a doutrina de Cristo tem essa capacidade em si mesma de produzir vida. Então, qual é a resposta à pergunta: que nova doutrina é esta, né, que foi feita? E isso se resume bem assim: esta é uma doutrina de vida. Então, trabalhe dentro desses conceitos o que é morte espiritual, quais as consequências, qual o estado do homem sem Deus, quem é capaz de mudar isto, a doutrina de Cristo produzida em que sentido e que nova doutrina é essa? E essa é uma doutrina de vida. Chegamos então ao terceiro tópico da lição de número 7, que aí trata sobre a doutrina de Cristo, que é capaz de expulsar demônios. Aqui é importante que você comece o tópico mostrando como a forma das obras de Jesus sempre estiveram atreladas, relacionadas à sua mensagem e aos seus ensinos. Jesus não fazia algo que estivesse separado de quem ele era. Pelo contrário, o que ele faz, o que ele fez, sempre esteve em acordo com quem ele é. Isso é fundamental. Ele não é como o homem que geralmente se pega fazendo algo que foge daquilo que ele é. O Senhor Jesus é reto. O Senhor Jesus é santo. E o que ele faz testifica de quem ele é. Ensina nesse tópico também a verdade de que Deus é único. E Tiago escreve sobre isso, dizendo que os demônios também creem. E eles estremecem. Tiago 2,19. Ou seja, os demônios conhecem a Jesus. Sabem de sua natureza, reconhecem a sua divindade e respeitam. Você tem aí exemplos no Evangelho, você pode acompanhar na lição ou até mesmo no livro. Além de conhecer, os demônios se submetem e respeitam tanto a Jesus como a sua autoridade. Agora, a conclusão da lição e desse tópico, evidentemente,
deve ser feito destacando que o domínio de Jesus sobre os demônios advém de onde? De sua natureza e de sua autoridade divina. Ou seja, tudo está atrelado à autoridade, que é aquilo que nós tratamos no primeiro tópico. E essa autoridade, a natureza de Cristo, que é uma natureza divina, ela é bem conhecida pelos espíritos maus, né? E até porque a declaração, por exemplo, quando Jesus chega em Gadara, os demônios reconheceram, os demônios se renderam, os demônios levaram aquele homem a se prostrar e ainda o reconheceu como filho de Deus. Por exemplo, aquele texto, né, em que Atos capítulo 19, do versículo 13 ao 16, em que os demônios falam, olha, eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo, e vocês, né, quem são vocês? Então, os demônios sabem quem, ali no texto diz que eles sabem quem é Jesus e quem é Paulo. Ora, por que eles dizem que sabe quem é Paulo? Porque não é porque é Paulo em si, é porque Paulo está debaixo da autoridade de Jesus. Então os demônios se submetem. Então a doutrina de Cristo é uma doutrina fundamentada na autoridade divina, porque Ele é o próprio Deus e por conta disso essa é uma doutrina que produz vida e que subjuga os demônios. Então exalte a Cristo em sala de aula, leve os seus alunos a glorificarem a Cristo, a exaltarem a Cristo, que eles saiam da sala de aula sabendo, eu sirvo ao Senhor dos Senhores, eu sirvo aquele que é a fonte de toda autoridade e cuja doutrina produz vida onde há morte e subjuga os demônios e que deve se submeter a Ele. Então, glória ao Senhor Jesus, a Ele para sempre. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima lição, se Deus quiser.